tarde. Estamos aqui hoje para inaugurar a nossa universidade corporativa e uma participação importante que vamos ter hoje é do Edilson Ramos, que vai tratar sobre o assunto networking. Eu sou Hernani, sócio da Peratiani, e o Edilson é o atual presidente da Associação dos Ex-Alunos da GV, é headhunting de profissão há mais de 20 anos, ele é conselheiro de empresas, é empresário, e o Edilson criou há um ano duas atividades inovadoras no nosso país. A primeira delas, o Advisory Council Team, que é um programa inédito de capacitação de conselheiros de empresas. E uma segunda atividade, a Premier Network, que consiste num programa de geração de network para empresários e empreendedores. Com essas duas iniciativas, o Edilson está fazendo o quê? Ele está capacitando de fato e criando oportunidades de alocação de conselheiros em conselhos de empresas. Então, temos o privilégio hoje aqui de contar com a presença do Edilson e vamos iniciar aqui a bateria de perguntas aqui que eu preparei para o Edilson. Edilson, networking e fazer amigos é a mesma coisa? Olha, gente, tem uma linha muito tênue aí que separa essas duas coisas, né? Porque quando nós nos referimos à atividade de networking, nós estamos dizendo o seguinte, é uma atividade de construção de relacionamento. Né? E você pode construir relacionamentos com pessoas que são seus amigos, como é o nosso caso, né? Que somos colegas desde a faculdade, construímos uma relação, não só de amizade, como até de negócios, né? Como você pode utilizar também essa atividade para gerar oportunidades de negócios, de fazer negócios. Né? E não necessariamente você precisa ser uma pessoa próxima, um amigo daquela pessoa que vai ser alvo de uma atividade de networking que você esteja praticando com o objetivo de fazer negócios, de se apresentar, de mostrar como que a sua expertise ou da sua empresa pode ajudar aquela pessoa e por aí vai. Edilson, mais uma pergunta. Quais são os diferentes tipos de networking? O local de trabalho é um exemplo de modalidade de networking? Boa pergunta, Dani. Olha, eu diria o seguinte, networking é uma atividade, né, como nós já falamos no início. E claro, ela pode ser adaptada para os locais onde nós estejamos participando. Por exemplo, o local de trabalho é um lugar excelente para isso. Ao redor ali das nossas mesas, estudar pessoas com carreiras diferentes, formações diferenciadas, né? E isso traz uma riqueza de informações e de relacionamento que nós não podemos perder. E, do nosso lado, a mesma coisa em relação a elas. Se nós formos considerar um clube, onde a gente frequenta, vamos lá de vez em quando, é um ambiente um pouco diferente do ambiente de trabalho. Então, a abordagem que eu recomendo para a gente construir um relacionamento com as pessoas é uma coisa um pouco mais light, não tão técnica como seria lá no local de trabalho. Né? E eu vou até mais longe, viu, Hernani? A igreja que a pessoa frequenta também, existem pessoas ali, e novamente, né? Claro que a abordagem ali vai ser diferente, mas a atividade básica de networking, de construção e manutenção de relacionamento é a mesma e deve ser praticada assim em todos os ambientes que a gente frequenta. Falamos do local de trabalho, falamos do clube, falamos da igreja. Outros exemplos? Vou dar um exemplo que eu vivi, tá bom, gente? Eu estava uma vez em Atlanta, nos Estados Unidos, pegando um trem lá para ir para um aeroporto. Eu estava com duas malas pesadas para caramba. Quando eu fui entrar no trem, eu consegui puxar só uma. A segunda não veio. Aí, rapidamente um rapaz foi lá e pegou para mim a mala e levou para dentro do trem para mim. Aí eu agradeci e tal, né? Falei para ele, estou indo para o aeroporto, tal, não sei o quê. Ah, tá bom, tal, assim, olha, muito obrigado, tal. E eu já puxei um cartão de visitas. Né? Ele falou, olha, posso me apresentar? Tá aqui, olha, muito obrigado. Aí ele me deu o cartão dele. Né? Aí eu olhei e falei, ó, puxa, que bom. Fui embora. Aí ele foi embora. Depois, lá de um certo tempo, não me lembro se quando eu voltei para cá, alguma coisa assim, eu olhei o cartão de visitas dele, melhor, né? E verifiquei que ele trabalhava numa empresa de treinamento. Aí eu mandei a mensagem lá para a empresa de treinamento. Olha, eu
tem uma sociedade lá em Houston, no Texas, e estou aqui no Brasil, atuo com recrutamento e seleção de executivos, tal. Gostei lá da sua parceria, muito obrigado por ter me ajudado no trem lá, tal, tal, tal. Aí me retornaram aquele e-mail, o dono da empresa, falando, olha, o fulano é um cara espetacular, mas ele não está mais aqui com a gente. Ele foi para os Estados Unidos, foi para Washington trabalhar, tá, mas olha, estou à sua disposição. Na próxima vez que você vier aqui, a gente vai sair para almoçar. Aí eu fui verificar quem era aquele sujeito lá, né? O que ele era? Ele era um ex-piloto de caça americano que tinha tido várias participações da guerra do Iraque. E o que aquele cara fez? Ele transformou toda aquela capacitação, né, dos pilotos de caça, transformou aquilo em treinamento para as empresas, mostrando nas empresas o quão importante é a pessoa que está do seu lado, né? Que para o piloto de caça isso é super importante, ele nunca vai sozinho, sempre vão em dois no mínimo. E é extremamente importante o cara que está do teu lado, o outro piloto, o outro avião que está ali do lado. Enfim, ele transformou aquilo num negócio espetacular. O cara fazia umas apresentações maravilhosas de treinamento, mostrando a importância de quem está ao seu lado. Bom, enfim, construímos um excelente relacionamento com eles, tivemos participação em negócios e por aí vai. Numa simples encalhada de mala na hora de entrar num trem. E a tua iniciativa de se apresentar com o teu cartão de visita. Exatamente, a iniciativa de me apresentar e com o cartão de visitas, de pegar e dar sequência. Isso que é o mais importante, pessoal, é dar sequência. Tenham certeza disso, vocês se apresentam e conhecem gente aí todos os dias, né? É importante dar uma filtradinha e dar sequência. Além desses todos que eu citei anteriormente, existe um determinado segmento que eu acho que ali é muito importante, a atividade de networking, que são aqueles cursos de pós-graduação, de capacitação adicional que nós vamos fazer. Por que eu digo isso? Porque é justamente ali, naquela fase, é onde estão os profissionais mais dedicados ao investimento em carreira e desenvolvimento profissional. É um público que já está buscando atividade de relacionamento para fazer negócios e crescimento em carreira, né? Claro que aqui eu estou focando no lado profissional da coisa, né? Então podem estar seguros, é ali que a coisa acontece. Construir networking dá trabalho? Dá um certo trabalho, como qualquer coisa que a gente queira fazer bem feito, viu, pessoal? Eu costumo dizer o seguinte, olha, essa vidraça aqui, se a gente quiser limpar essa vidraça, e deixar limpinho mesmo, fazer um bom serviço, vai dar trabalho. Não é só passar um pano aqui ali, e comprar um produto adequado, um pano macio para limpar, água para tirar a sujeira mais grossa. Saiu o lado de fora, não vai fazer? Puxa, é mais complicado, tem que fazer. Demora um pouco, mas também tem uma coisa, vai ficar a janela mais limpa do prédio. E isso vai trazer resultado para a gente. Então, como todas as atividades, dá trabalho sim, networking, que é o trabalho de você conhecer as pessoas com quem você está falando, saber mais ou menos o que elas fazem, fazê-las saber do que você é capaz de fazer, não só profissionalmente, um hobby, uma atividade diferente, uma experiência no passado que você teve. Então você tem que ter essas informações das demais pessoas e fazer com que elas também tenham a seu respeito. Esse é o trabalho que dá o networking. Eu te pergunto, o network é mais importante em alguma fase em particular da carreira? Ou a gente deve perceber de modo indistinto? Boa pergunta essa, Nani, gostei. Acontece o seguinte, pessoal, certamente há diferença sim, viu, Ana, em momentos da carreira. Vou citar um exemplo aqui. Quando nós estamos ali terminando a nossa faculdade, né? Nós vamos buscar estágio, primeiro emprego, aquela coisa toda, né? O que acontece nesse momento da carreira? Normalmente ali nós temos pouco relacionamento, é fraquinho, né? Quem é o networking que nós temos ali? Naquele momento são os colegas ali da turma, mas é aquilo que nós temos. E por outro lado, nós naquele momento de carreira, nós podemos sentar em várias cadeiras que se apresentam ali. Área de recursos humanos, financeiro, seja lá como for. Conforme vai passando o tempo, pessoal,
o número de cadeiras para nós assentarmos, Hernani, vai diminuindo. Né? É óbvio, né, que existem mais estagiários que supervisores. Existem mais supervisores do que gerentes júniores, e assim sucessivamente. Então, conforme vai passando o tempo, nós vamos progredindo na carreira, menos cadeiras vão tendo para a gente sentar, o oposto do que acontecia ali no início da carreira. Né? Então, em determinado ponto, eu diria depois de uns 12, 15 anos, pelo menos, de formado, começa a inverter essa equação. Vai ter menos cadeiras para nós sentarmos e isso tem que ser compensado com o aumento do networking, que no início não era tão importante, porque tinha muita coisa que a gente podia fazer. Então, chega um determinado ponto que essa curva se inverte. Então, a partir dali, e eu diria que é mais ou menos nessa fase, viu, o pessoal 12, 15 anos de formado, o networking passa a ser mais importante. Porque a partir dali, as vagas que estarão disponíveis ou os projetos que possam nos interessar, vão ter muitos candidatos e vai ter pouca vaga por ali. E quem vai chegar na cadeira tão desejada, né? Aquela pessoa que tiver mais recomendações, que for mais conhecida, que tiver mais referências, aquela pessoa que os demais ouvem falar mais dela do que dos outros. Qual é o papel hoje das redes sociais para o networking, especificamente o LinkedIn? Eu já ouvi, viu, pessoal, de alguns recrutadores conhecidos meus, dizendo o seguinte, Fernando, falando assim, Edilson, se a pessoa não tem lá o perfil no LinkedIn, eu não tenho nenhum interesse em falar com ela. Olha que interessante, gente. Vou fazer uma crítica aqui à minha classe de recrutadores. Pessoal, o recrutador, normalmente ele é preguiçoso, viu? Não gosta muito de caçar, não. Ele vai onde está mais na mão. E o LinkedIn hoje é uma ferramenta, assim, que ocupa um espaço enorme e ela possibilita um acesso a uma quantidade de pessoas assim quase que ilimitado no mundo. Né? Então, o que eu diria? Eu diria o seguinte, sim, as mídias sociais são muito importantes, o LinkedIn principalmente. Outra coisa muito importante, eu recomendo, pessoal, que vocês utilizem as redes, as mídias sociais, para dar o start, para dar o pontapé inicial, fazer o primeiro contato ali. Depois você tem que pegar e chegar lá. Você tem que ir até lá, se você quiser fechar um negócio. Essa iniciativa que você tomou junto ao CEO lá da Petrobras, lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu noto que hoje, muito mais do que em qualquer tempo passado, as pessoas estão cada vez mais ocupadas. Se eu peço um encontro, o que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Ainda mais, eu devo sempre levar algo em troca pelo tempo que o outro concedeu para mim? Pessoal, o que acontece é o seguinte, com o advento das mídias sociais, não só o LinkedIn, mas Facebook, Instagram, vários outros, o que aconteceu? Hoje em dia, qualquer pessoa pode acionar uma outra lá do outro lado, esteja onde estiver aquela pessoa. E eu percebo o seguinte, gente, todos os dias, eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa, na minha caixa de entrada do e-mail, na mensageria do LinkedIn, ou seja, do Facebook, qual for, todos os dias aparecem ali pessoas querendo falar comigo, querendo me oferecer alguma coisa. Eu não respondo. Não sou só eu, não, velho. Com certeza, qualquer um. Né? A melhor forma de se fazer uma abordagem, gente, é você entrar em contato com alguém, mas não oferecer diretamente algo para ele comprar, seja um serviço, um produto, que não vai dar certo. Exponha, você primeiro tem que ter algum link com aquela pessoa, por mais distante que seja. Eu preciso pegar e falar, olha, pessoal, eu conheci o Hernani no estágio, né, nos primeiros anos de faculdade. Digamos que eu não vejo o Hernani todo esse tempo. Esse é um excelente mote para eu falar com ele, se eu quiser vender alguma coisa para ele. Puxa, Hernani, estou me lembrando aqui, nós fizemos estágio junto, lá na USP, tal. Caramba, né? Tanto tempo se passou e eu fiz muitas coisas na minha carreira, tenho certeza que você evoluiu muito também. Eu gostaria muito de te ver. Vamos marcar um almoço, um café, como é que vai você, tal. A chance de ele me receber, ou pelo menos ele responder e a partir dali eu começar a construir
o que eu quero é muito maior do que se eu for direto no ponto. Me recomenda quem é o departamento de compras, olha, eu tenho uma solução informatizada para a área de logística e tal. Você vai cair numa vala comum. Tem que se diferenciar de uma forma mais amigável. Bom, pessoal, e olha, sabe uma coisa que assim me perguntam bastante, né? Meu dia a dia vi para lá e para cá nas empresas e certamente eu me encontro com as equipes mais jovens, né? Que é a maioria das pessoas que estão lá nas empresas, certamente, né? E eu percebo que a turma mais jovem, eles estão assim, tem uma habilidade bastante grande de fazer abordagem e de identificar leads de negócios aí usando alguma ferramenta de internet, né? Mas eles também me perguntam o seguinte, falam assim, puxa Deus, olha, eu abordei um monte de gente aqui, mas gerou muito poucas visitas e muitas vezes eu cheguei lá e não encontrei quem eu esperava, né? Então, qual que é a minha recomendação? Não adianta simplesmente fazer a abordagem via internet. É muito importante a pessoa começar a se capacitar para fazer essa migração de que naquela abordagem tem que ter uma componente de quando que eu vou te ver, quando que eu posso ir aí. Gostaria de me apresentar mais adequadamente. Essa é uma frase bastante boa, viu, gente, para abrir portas. Né? Gostaria da oportunidade de me apresentar mais adequadamente. Puxa, você que me respondeu tão prontamente minha mensagem e tal, gostaria de me apresentar de forma mais adequada para você. Isso para gerar uma oportunidade de estar lá. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é um negócio muito importante. Não se fecha negócios se não for com o olho no olho. Não se fecha. Você pode vender algum produto, algum servicinho, alguma coisa, sem ninguém te ver. Se for coisa de produto e varejo. Mas fechar negócios não vai acontecer. Até porque o ser humano, se ele não estiver face to face com você, ele não vai comprar alguma coisa que não seja física. Vender um copo, uma caneta, é uma coisa. Um serviço, que é uma coisa não tangível, tem que ter o aperto de mão, tem que ter o olho no olho, tem que ter uma exposição de quem te abordou. Avaliar se esse cara de fato está falando alguma coisa com consistência. Quando a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, 70% das impressões que a pessoa leva da gente depois do encontro são tirados nos 10 primeiros segundos do contato. É aquele sorriso, aquele bom dia, ou boa tarde, é o aperto de mão, é aquilo, é o flash, puff. Né? Numa segunda reunião, você tem a possibilidade de começar a reverter isso aí. Né? Então, se não for dado esse início de um shake hands lá, o olho no olho, dificilmente a coisa vai evoluir. Como que eu desconstruo um networking? Com que eu tenho que ficar atento para não desmontar um esforço de construção de uma rede de relacionamentos? Hernani, eu vivi uma situação dessa aí o mês passado. Dificilmente você vai abordar alguém, a pessoa vai estar disponível naquele momento. Então precisa ser feito um acompanhamento e muitas vezes isso tem que ser trabalhado ao longo do tempo, principalmente em vendas de serviços, né, que são vendas mais complexas, né, que exigem sim uma construção sólida de relacionamento para gerar confiança para a pessoa te receber lá, antes de assinar um contrato. Uma questão de fundo. Fazer networking é ético? Interessante. Eu digo o seguinte, olha, se formos pensar dessa forma, é uma maneira muito simplista de pensar, né? Porque as pessoas não vivem isoladas. Né? Então, o que eu diria? Existem formas de você fazer a abordagem para que você tenha uma posição clássica, uma posição bacana, e que o outro lado também fique à vontade para te atender ou não. E mesmo se ele não queira te atender, seja por que razão for, ele não se sinta constrangido, não se sinta pressionado pelas suas abordagens. Todas as vezes que o processo de construir relacionamento ele começa a ser forçado, ele não funciona, ele para por ali. Né? Eu participei uma vez de um
nas reuniões, onde eu percebia que algumas pessoas ficavam muito intensamente distribuindo cartão de visita, com intensidade que eu achava que era além da conta. Né? E num segundo momento eu fui visitar uma das pessoas que receberam os cartões de visita, ele comentou isso comigo, pegou né, me recebeu muito bem, e no final das contas eu perguntei para ele, poxa, você pode me dizer uma boa razão pela qual você me recebeu aqui, que nós não temos um relacionamento de tanto tempo? Né? Ele falou, olha, Edilson, é o seguinte, você foi um cara discreto, tranquilo, né? Você se apresentou lá, a gente conversou, tal, no momento oportuno, estou te recebendo aqui. Foi isso que aconteceu. Sabe por quê, Edilson? Tem um pessoal lá na reunião que chega assim, fica dando cartão de visita toda hora para a gente e fica ligando aqui toda hora pedindo para fazer visita, para tomar cafezinho aqui. Falar, poxa vida, eu nem sei direito o que eles fazem, e aqui na empresa também eu não posso estar recebendo gente toda hora, tal, não sei o quê. Resultado, não ia adiante. Não é? Então, se você faz uma apresentação dentro de uma cordialidade e uma elegância, não tem problema nenhum, não tem problema ético, nada. O que seria não politicamente correto quando falamos de networking? Você começar a abrir informações, sabe, Hernani, de pessoas com quem você esteve, que você abordou. Não é? Olha, pessoal, é uma preciosidade, viu, quando alguém nos recebe, quando alguém aceita. Né? Você fez uma abordagem e tal. Aquilo lá, até aquilo evoluir, você não sabe até que ponto aquela pessoa quer ter a sua privacidade exposta. Então a gente fica comentando, puxa, olha, liguei lá para o Hernani, consegui ir lá, falei com a secretária dele, falei isso, aquilo e tal. Não é nem um pouco recomendável. Entendeu? Então, a atividade de networking é uma atividade para gerar relacionamentos construtivos e deve ser guardada a confidencialidade que cada momento e cada pessoa daquela exige e se sinta à vontade. É esse o segredo, pessoal. A maioria do nosso time não tem a nossa idade, ou não tem o privilégio de ter a nossa idade. E existiu o Chacrinha, um grande comunicador, né? Não é da minha época, não. Ele dizia, quem não se comunica se estrumbica. O que isso tem a ver com networking, Edilson? Poxa, eu acho que tem tudo a ver, viu, Hernani? Que networking é a arte da comunicação adequada mesmo, né? Você fazer chegar o recado. E não basta simplesmente fazer chegar, né? Como eu venho dizendo aqui. Precisa ter uma construção a partir do momento da primeira comunicação. Não é? Não podemos nos esquecer, né, Nani, que comunicação não é aquilo que nós falamos ou aquilo que nós queremos, é o que vai chegar lá no nosso interlocutor. E nunca isso chega num primeiro contato, precisa uma construção ali. Então, se a pessoa não souber comunicar isso adequadamente, acontece isso aí que o Chacrinha falava, né? Quem não se comunica se estrumbica, ou seja, vai se dar mal. Edilson, eu queria que você me contasse qual é a tua impressão sobre o fato do networking ser um caminho de duas mãos. O networking não é sempre um caminho de duas mãos? Eu acredito que sim, viu, gente? Pelo seguinte, dificilmente alguém vai nos receber, nos ouvir, se também não tiver algum interesse de falar alguma coisa para a gente. Seja uma necessidade, um produto que ele precisa, uma opinião. Então, quando nós começamos a construir um networking num grupo com alguma pessoa, é muito importante a pessoa perceber valor também do que nós estamos fazendo ou falando. Quando ela percebe valor para ela, para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua atividade, aí de fato ela vai querer conversar novamente conosco. E é aí que começa a construção do relacionamento, do networking. Nós estamos levando, nós queremos alguma coisa ali, no contato com aquela pessoa, com aquela empresa, e aquela pessoa também reconheceu algum valor que possa ser proveitoso para ela. Não é? Agora, eu digo o seguinte, não é simplesmente um jogo puro de interesses. Porque tem uma coisa, pessoal, se as pessoas não gostarem de vocês, não vão conversar novamente, hein? Sabe? Ninguém toca adiante um relacionamento comercial, pessoal, se não gostar da outra pessoa, se não tiver alguma coisa que vale a pena estar conversando ali.
Então é muito importante esse lado também. Edilson, quero saber se você acredita nessa frase. O que vale não é o que você sabe, mas sim quem você conhece. Poxa vida, eu acho que é um conjunto. Essa frase aí não está muito boa, não. Né? Se você não souber de um determinado assunto, digamos que eu queira conversar lá com a Hannah sobre quero vender um produto, um serviço. Se eu não dominar aquele assunto, como é que eu vou fazer? Por mais contatos que eu tenha lá do outro lado da linha, né? Até porque, como nós dissemos há pouco, ninguém recomenda, ou ninguém assina embaixo por outra pessoa na qual ela não tenha confiança, segurança de que aquela pessoa tem conhecimento de causa, sabe o que está fazendo, é capaz de implementar alguma coisa e é responsável pela condução daquilo. Se não houver essa confiança do que o reconhecimento do que você tem a levar, ou seja, do que você sabe, a coisa não vai adiante. Na pesquisa que eu fiz sobre esse assunto networking, que para mim eu desconhecia um conhecimento organizado que está por trás disso, que depois eu vou disponibilizar para o nosso time. Eu vi publicações de Harvard sobre isso, muito substanciosas, né? Eu descobri que existe netwaving e que isso é considerado o networking do futuro. Você, por favor, podia falar sobre isso? Eu acho que as soluções mais adequadas, as mais inteligentes, são as mais simples. Esse tema, networking, ele de fato ele ganhou muito espaço aí nos últimos tempos. E eu estou percebendo o seguinte, existe uma profusão aí de textos e de livros abordando esse tipo de coisa, e a minha preocupação é que a coisa caia muito na teorização, sabe, Hernani? No discurso e não na prática. Pelo seguinte, gente, networking é uma coisa simples. É você conhecer alguém e aquela pessoa te conhecer. E você fazer a manutenção disso. Como é o nosso relacionamento, Ana? Eu te conheci lá na GV, quando entramos na escola, depois tivemos a oportunidade de fazer um primeiro estágio juntos, e de lá para cá, vem sendo feita uma manutenção de relacionamento, tanto da minha parte para você, como ao contrário. Quando começam a ter essas derivações, networking, isso, aquilo, outro, isso não vai se aplicar na prática, gente. Entendeu? Então, é assim, né? As melhores soluções são aquelas coisas mais simples, que dá para você fazer. Começar a teorizar, ter um monte de aparato aqui à sua volta, você não vai conseguir manusear tudo aquilo. Então, quer falar comigo? Olha lá no LinkedIn, me localiza lá, pega meu telefone com o Hernani e me liga. Edilson, estamos chegando ao fim do nosso encontro e eu tenho um pedido para você. Eu queria que o nosso time levasse para casa 3 dicas práticas, você que é um cara prático, empresário, e um cara eminentemente prático, 3 dicas que a gente pudesse, cada um de nós pudesse levar para casa sobre esse assunto networking e a importância dele para fazer negócios. O que eu poderia recomendar aqui, pessoal, para vocês levarem para casa, né? Não se esqueçam das pessoas. Seus antigos colegas, até de infância, do ginásio, da faculdade, não pode esquecer. Eu converso com muitas pessoas que estão em busca de relacionamento, encontrando dificuldade, e para a maioria delas eu pergunto, mas e a sua turma da faculdade? Ah, nunca mais vi ninguém. Nem voltei lá na escola para pegar o diploma. Poxa, é difícil, né? Outra coisa muito importante, além de não esquecer dessas pessoas, é muito importante você acompanhar a vida, a carreira dessas pessoas. Claro que vocês não vão conseguir fazer isso com todo mundo, mas aquelas pessoas mais próximas, que mais demonstram interesse por você também, que reconhecem qualidade, valor no seu perfil, você também precisa acompanhar. Essa é uma prática que eu faço, viu, Dani? Com a maior parte dos colegas, principalmente de faculdade, eu acompanho a carreira deles. Eu sei por onde os caras passaram, eu vou visitar quando eles mudam de emprego. Recentemente, um colega nosso, até contemporâneo lá, assumiu uma nova posição
E eu mandei uma mensagem, ele me avisou, né? Olha, eu estou indo para tal lugar. Eu falei, então assim que você já tiver organizado, eu quero fazer uma visita aí na sua empresa. Esse é um dos exemplos. Essa pessoa eu visitei em todos os lugares por onde ele passou. Isso gera uma construção enorme de relacionamento. E outra coisa muito importante, viu, gente? Todos nós devemos eleger alguns nichos que a gente participe. Uma câmara de comércio, um sindicato, um clube. Devemos eleger um determinado local onde nós vamos, de fato, estar presentes e não vamos faltar às reuniões. Não precisa ter 5, 6, 8 lugares, não, que a gente não dá conta. 2 são suficientes. Então, essas 3 coisas eu acho muito importante fazer com critério, planejamento e organização. Isso é construir networking. Pessoal, chegamos ao fim do nosso encontro. Tivemos o privilégio aqui de receber a visita do Edilson Ramos. Obrigado. E desejo um bom dia para vocês. Até mais, pessoal.